Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Rafael Silvano. Ele é o proprietário, diretor da clínica. Quando a gente passa ali atrás da Catedral Diocesana, tem uma nova clínica ali, clínica de olhos, Mais Vision, uma clínica bonita, toda espelhada. Pois é, o Dr. Rafael na ali... Teodótio Tonon. Hã? Na Teodótio Tonon. Exatamente. E o Dr. Rafael está conosco, por quê? Eu recebi da assessoria do Dr. Rafael dizendo o seguinte, olha, de acordo com informações da Organização Mundial de Saúde, mais da metade da população será míope até 2050. E aí me chamou a atenção quando eu li esse detalhe, porque é interessante, daqui a 2050, e é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se antenam para esse problema. Doutor Rafael está conosco. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Agora eu quero começar iniciando a nossa conversa, perguntando ao senhor o que é na verdade a miopia? A miopia é a dificuldade de visão para longe. Com excesso de telas, celular, tablet, computador, nós sabemos que vai causando uma dificuldade, um excesso de telas vai causando com que a musculatura do olho tenha dificuldade para olhar de longe. E dessa forma vai fazendo com que a imagem forme atrás da retina e a pessoa tenha dificuldade nessa focalização de objetos distantes. E a miopia depende da idade ou não? A miopia não depende da idade, mas os jovens, como estão cada vez usando mais telas, estão desenvolvendo mais miopia. Pois é, eu estava vendo nesse relato da sua assessoria dizendo que o uso das telas, ela pode facilitar essa chegada de 2050 com uma metade da população com miopia. Isso tem facilitado o porquê? Porque o olho, a imagem tem que formar na retina para a pessoa não precisar de óculos, né? E com o excesso de visão para perto, a musculatura do olho fica contraída para dar esse foco e quando vai olhar para longe acaba não conseguindo ter mais o foco, facilitando inclusive o crescimento do comprimento axial do olho, do tamanho do olho. E a miopia, ela tem cura, doutor? Então, a miopia ela tem tratamento, né? Nós podemos fazer o tratamento com óculos, com lente de contato ou às vezes até com cirurgia. Como é que a pessoa sabe que ela tem miopia? Ela começa a ter dificuldade começa a ver borrado realmente os objetos mais longe. Distantes. Isso, acima de 2 metros. Normalmente o míope enxerga muito bem para perto. Uhum. Aí nessa fase ela deve usar o quê? Óculos? Tem que fazer um tratamento específico? Como é que é? Existem as opções de óculos, opção de lente de contato e para os pacientes que passaram de 20 anos e têm um grau estável é possível também fazer cirurgia. Uhum. Pode falar, mexicana. Agora, doutor, e a clara, eu acho que se chama, você pode até me corrigir, do olho que a gente tem, que quando ela se solta, que parece assim um risco. Não é assim, mas de volta e meia ela dá essa... Isso na verdade é uma situação relacionada ao fundo do olho, é o vítreo, é a gelatina do olho. Gelatina. É isso, quando ela tem alguma condensação ali, se solta lá da parte de trás, às vezes consegue ver o que nós chamamos de moscas volantes. E esse tem cura também, doutor, ou não? Esse ainda não temos tratamento, né? Nem cirurgia, nem colírio. Estão estudando algumas medicações para ver se diminui, mas é um sintoma que a pessoa acaba tendo que se acostumar. Uhum. Agora me diz uma coisa, essa questão do uso das telas, o que é que seria? Seria reduzir o uso das telas, ter uma forma de prevenção na tela para que ela prejudicasse menos a vista? Como é que é? Qual é a orientação médica? Seria importante fazer pausas. Tá? A gente não proíbe a tela, mas é claro que o controle do número de horas, principalmente para as crianças, para os mais jovens, e fazer essas pausas, olhar um pouquinho para longe a cada 1 hora, parar uns 20 minutos, poder também ter mais atividades ao ar livre, aproveitar mais a luz natural ao invés só da luz artificial. Isso ajudaria, entre aspas, aí, né, o controle da miopia. Então é importante realmente a gente criar essa conscientização aí para os mais jovens, principalmente. Quando a gente pode dizer, por exemplo, quem fica muito tempo na tela, a vista vai cansando. Antigamente, o pessoal dizia, a minha vista está ficando cansada. Isso é normal? É correto dizer que a vista vai cansando com o tempo do uso da tela? Não? É assim, quando a gente fica muito na tela, a gente pisca menos, 4 vezes menos do que deveria no estado de concentração. Então, pode deixar o olho seco, né, vermelho, irritado, coçando. Existe a vista cansada, mas daí a gente se refere à presbiopia, que é aquela visão cansada
após os 40, 45 anos de idade. Aí depende da idade. Isso, ninguém vai conseguir escapar, né? Então a presbiopia ela vem e aí é dificuldade para ver de perto, tá? Então o músculo do olho vai tendo dificuldade de focalizar. Isso é com a idade, né? Esse é com a idade, acima dos 40 anos. E normalmente, numa situação como essa, a gente utiliza óculos multifocais, né, onde tem um grau mais específico para perto, além do grau de longe. Agora, doutor, e o lacrimejar, quando o olho da gente começa lacrimejar. A lacrimejar. Por exemplo, eu tenho um meu aqui, esse meu aqui, ele volta e meia, quando eu vejo, ele está escorrendo água. O que é isso? A causa mais frequente de lacrimejamento é realmente o olho seco, onde a gente está piscando menos, ou onde a lágrima às vezes não está com a qualidade ideal, então faz com que o cérebro interprete como se não tivesse lágrima e começa a lacrimejar mais. Então o lacrimejamento é um sintoma reflexo do olho seco. Tá? O que se deve fazer, então, nesse caso do mexicano que ele está falando? Acho que muita gente tem isso também. Eu tenho isso. Depende sempre da causa, né? O olho seco ele tem algumas causas, mas a gente sabe que ficar atento a algum foco só de perto ou de longe, a gente acaba piscando menos, então a concentração, tem que lembrar de piscar mais. Tem a questão da qualidade da lágrima, que às vezes com a idade vai piorando. Tem questão hormonal envolvida, né, problemas tireoides ou o próprio avanço da idade. As mulheres sofrem muito, né, depois da menopausa. Tem outras questões relacionadas à superfície do olho, doenças como blefarite, ou até mesmo, blefarite é uma inflamação na pálpebra, né? Ou até mesmo situações onde a pessoa está coçando, ou até falta de grau também, tá? Pode fazer com que, um grau não corrigido, né? Pode fazer com que a pessoa lacrimeje. E a vista turva, quando a gente olha assim longe, está tudo meio embaciado, fica meio turvado. Isso é sinal que pode ser algum problema no cérebro da gente, alguma... A visão turva tem que sempre investigar a causa, né? Olho seco pode ser uma delas, catarata é muito frequente, pessoas acima de 60 anos, alterações no vítreo ou na retina também pode causar visão turva. Então a gente precisa sempre passar por uma avaliação quando a visão não está perfeita. Agora me diz uma coisa, muita gente acaba usando o colírio, né? O fulano usa o colírio não tem contraindicação, eu posso usar também. Isso é correto ou não, doutor? Tem que tomar muito cuidado com automedicação, porque o colírio, ele pode ser só um colírio lubrificante, mas pode ser um colírio anti-inflamatório, pode ser um colírio para pressão do olho, e você pode, por exemplo, ter um olho vermelho, achar que é um problema e ser outro, e aquele colírio está prejudicando ao invés de ajudar. Não existe, como se diz, um colírio universal que se possa usar, não é a palavra correta, mas universal que se possa usar em qualquer situação? Não, tem que ter muito cuidado no uso do colírio, porque ele é também um medicamento. Para ver se está boa, qual é a pressão dos nossos olhos que ela tem que estar? A pressão, de maneira geral, ela depende sempre da espessura da córnea, tá? Então isso interfere, mas para uma córnea de tamanho médio, de espessura média, entre 10 e 20 é um bom nível de pressão. Porém, situações principalmente relacionadas ao glaucoma, que é a segunda maior causa de cegueira do mundo, a gente às vezes pode querer que a pressão fique um pouco mais baixa do que isso. Hoje, o que mais preocupa vocês, oftalmologistas, doutor? Olha, sempre nos preocupamos com as principais causas de cegueira, dentre elas a catarata, né, que é a turvação do nosso cristalino. O que significa isso? Transforma isso em coisa... A gente tem uma lente dentro do olho que ela é transparente, só que ela vai envelhecendo, ela vai ficando amarelada. Então isso é a catarata. Quando ela é leve, ela não atrapalha a visão, mas quando ela é moderada ou avançada, ela pode, em alguns casos, levar até a cegueira. Então, na teoria, toda pessoa que vai envelhecer vai desenvolver a catarata. É a maior causa de cegueira. Tem cirurgia, né? E tem solução através de cirurgia. A segunda maior causa de cegueira é o glaucoma. Tá? Então, o glaucoma sempre tem que prestar muita atenção na pressão do olho e na situação do nervo do olho, que a gente examina em consultório. O risco maior do glaucoma é que nos passos iniciais, no início da doença, a gente não sente absolutamente nada. Então, tem muitas pessoas que às vezes deixam de fazer as consultas e quando chegam até o consultório já estão com um caso avançado da doença. A diferença do glaucoma em relação à catarata é que o glaucoma é uma doença que a gente não consegue recuperar a visão. A gente sempre está estabilizando para manter aquilo que a pessoa tem.
Então ela não tem cura, o glaucoma, né? É uma doença tem. sem cura. Não. E ela leva a cegueira também, se não cuidar. E é a segunda maior causa de cegueira. E hoje é a preocupação de vocês nessa área. Glaucoma, catarata, e nós também sempre avaliamos problemas de retina, né? O glaucoma ele dá o quê? Nas pessoas mais velhas? Com mais idade avançada? Fator de risco de glaucoma é aumento da pressão do olho, idade avançada acima de 40 anos é um fator de risco e casos familiares da doença. Tem uma coisa muito comum que a gente vê nas pessoas. A pessoa vem e coça o olho. E ela força o olho e coça. A gente nota isso. Uma vez teve uma oftalmologista que disse, olha, isso não se deve fazer, isso acaba prejudicando o olho. É verdade? Isso é verdade e é uma orientação que a pessoa deve levar para o resto da vida. Então, para o jovem, o ato de coçar ele é um fator de risco para desenvolver uma doença na córnea, que é o transparente do olho. Tá? Então, se começa a coçar demais, pode desenvolver o ceratocone, que é essa doença. Agora, para as demais idades, é um fator de risco para infecção, né? Levar algum micro-organismo ali para a superfície do olho. Pode causar, às vezes, uma piora de um descolamento do vítreo, que é da gelatina do olho, ou até mesmo um descolamento de retina, para pessoas que coçam demais. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu sempre oriento meus pacientes que eles não devem coçar os olhos. Não se deve... Mas eu, por exemplo, tenho rinite alérgica. Então, quem tem rinite sabe, tem coceira no olho, na garganta. Mas a gente sempre procura coçar, não assim, né? De uma forma que aperte o olho, mas de uma forma mais leve. Aí dá para, pelo menos, balancear a coisa, né? O ideal é usar algum colírio, fazer alguma compressa gelada, mas evitar levar a mão no olho. Até para não contaminar também, né? Exatamente. Só para higienizar, né? Principalmente a região da pálpebra. Agora, a retina, quando ela desloca, ela dói, a pessoa sente, como é que ela... o que ele sente quando ela desloca? Então, em casos onde atinge o centro da visão, normalmente a pessoa começa a ver muito embaçado ou perde a visão mesmo. Pode ver como se fosse uma cortina preta na frente, isso quando pega o centro. Agora, às vezes mais na periferia a pessoa pode só sentir aquelas mosquinhas ou flashes, então... Lembrando a importância de fazer consultas regulares, porque descolamento de retina é sério, é grave, e o quanto antes descobrir, é melhor para conseguir fazer um bom tratamento. Muito bem, a clínica já está inaugurada, o doutor, eu falava no começo aqui da entrevista, ele é dono da Mais Vision, que é essa clínica que fica ali atrás da Catedral, já está funcionando aqui no Tubarão? A gente abriu agora no final de julho, tá? E estamos esperando vocês lá para... Vamos lá. Tem quantos especialistas lá, doutor? Nós somos em 4 agora. Em 4 funciona o horário comercial? Horário comercial de segunda a sexta. Agora, doutor, só para encerrar aqui rapidinho, aquela lente de contato que eles colocam no olho, aquilo é prejudicial ou não? A lente de contato, quando bem indicada, ela pode ser usada. As lentes hoje elas são lentes que permitem uma boa transmissão de oxigênio do olho para a córnea, então, mas sempre com acompanhamento médico, né? Então tá, doutor, obrigado pela sua participação e a gente está sempre à disposição aqui na Rádio Jovem Pan, ok? Eu que agradeço a oportunidade. Tá aí o doutor Rafael Silvano, oftalmologista, conversando conosco.